Olá pessoal, tudo bem? Que tal darmos uma estudada em relação ao processo de urbanização no mundo? Tá? Vocês sabem que a urbanização ela não ocorreu e também não ocorre de modo homogêneo em todas as partes do mundo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? A urbanização ela ocorre de diferentes maneiras em diferentes partes do mundo. Não ocorre da mesma forma eh, na Europa, na África, na Ásia, na América do Norte ou na América do Sul. Tá? Ela ocorre de maneira diferenciada. Mesmo dentro dessas áreas continentais que eu citei, o processo de urbanização ele vai ocorrer de modo diferenciado, nunca da mesma maneira. Tá? Claro que alguns modelos de urbanização, algumas formas de urbanização, elas acabam influenciando em outras partes, né? Então isso naturalmente acaba acontecendo. De uma maneira geral, pessoal, nós podemos considerar o seguinte: a urbanização na Europa, na maior parte, pelo menos, dos países europeus, ela ocorreu de modo um pouco mais lento, de modo mais lento em relação a outras partes do mundo, né? Principalmente aquelas partes em que estão situados os países mais pobres, os países menos desenvolvidos, né? É importante lembrar que a urbanização ela vai ocorrer na Europa, atrelada, mas também na Inglaterra, atrelada à questão da industrialização, né? Sobretudo na Inglaterra. A urbanização ela vai ocorrer muito em função da própria industrialização. A industrialização, como já vimos, ela transforma o espaço geográfico na medida em que ela ocorre no continente europeu, e a Inglaterra foi o berço da industrialização. Então as pessoas passam a morar nas cidades para abastecer com mão de obras as indústrias. É claro que o processo de urbanização da Europa ele é bastante específico também, porque há todo um processo histórico de formação, que inclusive levou ao longo de vários séculos à formação de cidades mais importantes, outras cidades menos importantes, o processo lá que nós vimos de hierarquia e de rede de cidades. Então, a formação, ter uma cidade maior, com uma maior quantidade de recurso e etc., e uma cidade um pouco menor, uma cidade média e uma cidade pequena, essa é uma característica no continente europeu que vem já há séculos ocorrendo. É um cenário já estabelecido há muito tempo no continente. Então, de uma maneira geral, nos países ricos e na Europa, o processo de urbanização ocorreu de modo bem gradual, né? De modo lento. As cidades, mesmo quando houveram as revoluções industriais na Europa, as cidades elas tiveram tempo para se planejar, para acomodar as pessoas que vinham do campo para morar nas cidades, né? Então elas se prepararam, elas investiram em infraestrutura, criaram um sistema de transporte, claro, levando em conta o contexto histórico, mas criaram um sistema de transporte ou de movimentação ali, de movimentação das pessoas, então as pessoas poderiam se deslocar com uma certa facilidade dentro da cidade e entre as cidades. Então ela foi sendo organizada e reorganizada gradativamente, né? Claro que a maior parte das cidades europeias elas tiveram uma organização prévia lá no século XIX, né, considerando a urbanização eh, recente, e passaram por outras reestruturações, né, principalmente no início do século XX e também na metade do século XX. Né? Então, as cidades europeias, principalmente europeias, elas funcionaram, elas serviram de modelo para cidades, para outras cidades, né, no mundo como um todo. Você pode acompanhar essa temática no seu material didático na página 26 do capítulo 16. Ali tem uma imagem, eu até ia expor para vocês, acabei não colocando aqui em forma de slide para não atrapalhar a visualização, mas você pode tranquilamente dar uma pausa aí no vídeo e pegar o seu material didático e olhar, dar uma olhadinha na imagem da página 26. Ali está sendo representada a cidade de Paris. Observe que vai estar lá ao centro o marco central, lá mostrado pelo arco, representado pelo Arco do Triunfo, né, que foi justamente criado nas
reformas urbanas do século XIX. Né? E você percebe que vai ter um marco central ali, um ponto de origem da cidade, e há um sistema radial, né, de acesso a ele. Ele seria o centro, literalmente, da cidade. E aí você percebe nessa imagem que tem várias avenidas que chegam até esse ponto central. É como se você tivesse um ponto literalmente central da cidade e todos os caminhos, né, ao longo de toda a cidade se encontrassem ali. E o objetivo era justamente esse, né? Fazer com que ali fosse realmente um ponto de encontro e que se tivessem, e a ideia era que tivessem avenidas, né, que facilitassem o transporte para todas as áreas da cidade. Né? Então, as pessoas não terem dificuldades. Claro que a imagem aqui ela está reduzida, mas se você pega uma imagem de satélite, uma imagem de satélite, você vai ver que as avenidas elas são largas. Então, isso foi pensado para não gerar congestionamento, problemas de trânsito e etc. É para não acontecer aquilo que a gente conhece muito bem nas nossas cidades, né? A questão da questão do trânsito, que é um problema bastante sério. Então você vai perceber que a cidade ela vai ser extremamente organizada. Na apostila que não tem, mas eu peço para que você dê uma olhada também na internet, pesquise aí Barcelona. Né? Barcelona é uma cidade que foi inspirada em Paris, nesse modelo de Paris. Então vai contar com um planejamento bastante parecido. Você percebe que as ruas elas são todas largas, as quadras elas são todas padronizadas, né? Isso tem por objetivo facilitar a deslocação das pessoas, né? Então as pessoas se deslocam com bastante facilidade e, claro, o próprio planejamento ele consegue saber aonde que está sendo feita uma nova construção, enfim, os impostos isso ajuda na própria cobrança de impostos e etc. Então, é um modelo planejado que favorece, inclusive, a própria gestão pública. Né? Nos países periféricos, de uma maneira bem geral, o processo de industrialização ele foi muito rápido, né? Muito acelerado. Nós tivemos, principalmente na América do Sul, não só na América do Sul, mas principalmente, um processo de industrialização ocorrendo a partir da década de 60, década de 70. Na verdade, não só na América Latina, eu diria, mas na África, na Ásia, né, nós tivemos o processo de industrialização ocorrendo a partir desse período. Então nós tivemos uma industrialização que também foi muito rápida, surgiu meio que do dia para a noite. As pessoas viviam numa situação bastante precária no campo naquela época, passavam necessidade e elas viram, né, uma oportunidade de melhorar de vida se mudando para a cidade e indo trabalhar na indústria. Então foi nesse momento que registrou-se, em grande parte do mundo, a maior parte do êxodo rural, né, o êxodo rural mais intenso talvez da história tenha ocorrido nesse período. E as cidades elas cresceram também literalmente do dia para a noite. Num espaço de 10, 20 anos, uma cidade que tinha, por exemplo, 100 mil habitantes foi para 2, 3 milhões. Como que ia ter tempo hábil para a cidade, para os gestores se planejarem, para organizar, para acomodar todas essas pessoas? Não tinha como você criar áreas residenciais para as pessoas morarem, com toda a infraestrutura, com saneamento, com pavimentação, energia elétrica, né? No caso a iluminação pública. Não tinha como criar toda essa estrutura, porque foi um processo muito rápido. Né? E isso gerou nessas cidades, gerou nas cidades brasileiras e nas cidades dos países mais pobres, dos países subdesenvolvidos, né, uma série de problemas. Né? Problemas como desorganização do próprio espaço, problemas de saneamento e, por consequência, problemas de doenças, né, em função de não ter coleta de esgoto, água tratada, etc. Gerou problemas de violência, a cidade, né, ficou com um aspecto não muito bonito, os processos de favelização se intensificaram, a questão da periferização da cidade, a questão da violência, enfim, uma série de problemas surgiram a partir desse crescimento muito repentino das cidades. Tá? Acredito que você acompanhou isso e entende muito bem do que eu estou falando. Então, as cidades do mundo subdesenvolvido, elas, né, têm uma série de precariedades
no que tange a questão da cidade, principalmente na questão da infraestrutura, tá? Em função disso. E a maioria delas não conseguiu, né, ainda nos dias atuais, passar por fazer uma reforma urbana, né, muitas das cidades. Algumas gradativamente vão passando por isso, mas nem todas conseguem, porque envolve também, depois disso instalado, da cidade ter crescido, etc., envolve uma demanda de recursos bastante grande. Tá? E, e o interessante é você pensar na questão da projeção das cidades. Né? As cidades, por exemplo, do mundo desenvolvido, se você pegar mesmo cidades norte-americanas, canadenses, no cenário europeu, há uma tendência do não crescimento urbano. Né? As cidades grandes, as grandes cidades, elas acabam encolhendo, acabam diminuindo em termos de população, porque as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que têm maiores condições, elas saem da cidade, dos grandes centros urbanos e vão para as áreas de campo ou para áreas mais afastadas para fugir da violência, para fugir do trânsito e etc. Então essa é uma tendência no mundo desenvolvido. Isso não ocorre, né, nos países mais pobres e principalmente na América Latina. A tendência é que nós tenhamos uma população urbana cada vez mais urbana na América Latina. Hoje, né, a grosso modo, nós podemos considerar aí um índice de urbanização nos países latino-americanos, a exemplo do Brasil, de cerca de 80%. E esse número tende a crescer nos próximos anos, atingir 90%, passar os 90% de população vivendo nas cidades. Né? Esse é um cenário que não é previsto, né, no mundo desenvolvido, principalmente os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e os países europeus. Né? A, a Ásia e a África também não tem um processo de urbanização também tão acentuado. Né? A Ásia, o caso da Ásia é até curioso, né? Porque vocês sabem que a Ásia conta com um número enorme de pessoas. Né? Só a Índia Índia e China contam quase 3 bilhões de pessoas. Né? E talvez intencionalmente eles tenham desenvolvido algumas políticas para, principalmente na China, para manter essas pessoas no campo, para não ter problemas como inchaço urbano, problemas, né, relativos à questão da urbanização. É, no Oriente Médio nós temos, né, no Oriente Médio nós temos alguns centros comerciais, centros financeiros, como é o caso de Dubai, que mais de 95% da população vive nas cidades, então quase que totalmente toda a população mora nas cidades. Então são áreas que passam por esse processo de urbanização também bastante acentuada. A África, o continente africano, ele não apresenta o mesmo índice. Né? Mesmo nas projeções futuras, né, nós teremos aí uma população ainda morando no campo, pelo menos a maior parte dela. Né? Então, vamos ver. Lembram que eu falei que a população da América Latina ela vai ultrapassar aí os 80, 90% de população urbana? Tá? Na África, nós chegaremos, segundo algumas pesquisas na área da demografia, no continente africano nós chegaremos a 56%, a menos de 60% da população urbana. Então vejam que há uma disparidade bastante grande. A Oceania também nesse contexto vem crescendo bastante, vem apresentando um crescimento bastante significativo. Segundo as estimativas, né, a Oceania terá em 2050 cerca de 74% da população morando nas cidades, vivendo nas cidades. Mas ainda assim é bem aquém da América Latina. Tranquilo? Creio que a grosso modo era isso que tínhamos para discutir em relação à urbanização do mundo. Como sempre, né, recomendo que se você ficou alguma dúvida ou se você tem algum comentário ou algo do tipo, não deixe de escrever lá no mural da disciplina, né, ou qualquer coisa me procure aí que o mais breve possível eu tentarei respondê-lo. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro.